Bom dia. Pronto, vamos embora. Marcília, entrasse agora, Cessa, Bíblia na mão, que hoje não tem, não consegui abrir o programinha com os slides, mas vamos lá. Paizinho amado, Pai querido, é tudo do teu jeito, Senhor. E nós navegamos, Senhor, na tranquilidade de saber que tu estás no controle. Como é importante saber isso, Senhor, e continuar no que a gente quer fazer aqui. Esse encontro vai acontecer e tu vais falar do mesmo jeito, Pai. Mas talvez tu queiras que a gente comece com um estilo diferente. Esse ano, com a Bíblia na nossa mão. Nós te agradecemos pela tua condução, Senhor, e nós te entregamos esse momento. Muita tranquilidade, com muita alegria. Vamos na nossa intimidade, Senhor, do jeito que tu queres, Deus. Fala conosco, Espírito Santo, tem liberdade. Conduze-nos, Senhor, aonde tu queres que nós vamos. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos lá. Hoje não tivemos acesso à nossa telinha. Infelizmente, não estou conseguindo abrir aqui o nosso arquivo de slides. Então, a gente vai de Bíblia na mão, tá certo? Atos 23. Abre aí que eu vou abrir aqui. Cadê Atos 23? Depois eu passo para vocês o arquivo. Eu podia até passar, né? Mas não tem um grupo. Talvez eu faça isso. Vamos ver se eu consigo passar para vocês esse arquivo. Tá dando bronca em tudo aqui no meu Edge. Não estou conseguindo. Vamos embora. Vamos de reunião, tá? Se soubesse disso, tinha passado antes para vocês também olharem na mão. Enfim, Atos 23, vamos lá. Aí a gente não tem a historinha, né? Dá uma passada aqui de olho no 22. Vocês estão lembrando que Paulo fez aquele discurso no 22, né? De defesa diante dos judeus, né? No meio da rua. E ficou a maior confusão, e a turma até calou a boca para escutar o que ele estava falando, né? Mas aí teve a maior confusão depois que ele disse uma palavra. Vocês lembram qual foi a palavra que ele disse? Gentios. Na hora que ele disse, vou falar, né? Fui chamado para falar aos gentios, aí a confusão começou, e aí o comandante das tropas prendeu, né? Levou Paulo preso para levá-lo diante do Sinédrio. Então, agora a gente começa o capítulo 23 com Paulo chegando diante do Sinédrio para falar. E aqui tem muita coisa muito interessante. Eu vou ler um pouquinho aqui com vocês, a gente vai lendo para não me atravessar, né? Sem a ajudinha dos slides lá, que deixa a gente falar tudo no tempo certo. Então, vocês estão ligados que o Sinédrio era o conselho, né, dos mestres da lei, aquelas autoridades máximas da igreja, era composto de 70 homens, e em cima de todos esses 70 tinha um que era o sumo sacerdote. Então, eram 71 homens. Esses homens eram saduceus e fariseus. Era assim a composição do sinédrio, né? E aí, começando nos versículos 1 e 2. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote, Ananias, mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. A gente vê aqui que Paulo, ele já se colocou, ele se dirigiu às pessoas como varões irmãos. Ele já deveria estar assim, tentando se conectar com aqueles homens, né? Vocês lembram que Paulo já fez parte do Sinédrio no passado, né? Quando ele era um judeu, quer dizer, ele continua sendo judeu, mas assim, judeu de religião, né? Na religiosidade.
e ele conhecia aqueles homens, vários conheciam a Paulo, mas o que acontece? Agora eles não estavam mais admitindo Paulo como tal pessoa. Na verdade, eles viam Paulo como um adversário que estava pregando uma seita diferente. E aí, na hora que ele se dirige a eles como irmãos, o que acontece? A gente vê no versículo 2. O sumo sacerdote manda alguém que está junto de Paulo bater em Paulo. E isso é uma afronta, minha gente. Isso é assim, ele foi ali para ser ouvido, e ele não foi ouvido, ele já está sendo não só espancado, como tá diminuindo a dignidade dele ali. Então, nós vamos ver esse clima, né, colocado aí, continuando nos versículos a partir do 3. Então, Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir. Então, era contra a lei o sumo sacerdote fazer aquilo, mas ele estava fazendo. Então, a gente já vê que estava tudo desarrumado. E Paulo chama o sumo sacerdote de parede branqueada. E há várias opiniões, né? Várias interpretações diferentes para esse versículo. Por quê? Um acha que parede branqueada é uma alusão àqueles os sepulcros caiados, né? Que Jesus falou lá atrás. Será que é isso? Tem gente que diz assim, talvez Paulo tinha um problema na vista e não estava sabendo que aquele era o sumo sacerdote Ananias, né? E aí, ou o outro faz outra especulação, né? E aí o que acontece? Fica assim, ele ficou nervoso porque ele não esperava, né, ser batido. Veja que a multidão queria matá-lo lá fora, mas ele, dentro do sinédrio, ele não esperava que alguém batesse na sua face, né? Era uma situação ali imprevista. Então, muita gente um diz isso, outro diz aquilo, não se sabe direito por que, né, que ele falou essa parede branqueada aqui, e há alusões até confirmadas historicamente de que Ananias, que era o sumo sacerdote, era muito conhecido por causa da sua avareza, né? Era a sua necessidade de juntar dinheiro, porque os saduceus eram que governavam, né, e gerenciavam toda a renda, né, todas as contribuições para a igreja, e ele era muito conhecido por tomar posse dessas coisas ilicitamente, o que era para ser levado para as sinagogas, para as para os pastores, né, os levitas, tal, ele não distribuía corretamente, ainda colocava impostos, etc. Então, isso também pode ser essa referência aqui nessa parede branqueada. Continuando no versículo 4. E os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Então, de uma forma ou de outra, né, se Paulo não enxergava, se ele não sabia, verdadeiramente ele pediu desculpas, né? Porque ele não sabia que estava insultando o sumo sacerdote. E isso aqui é muito importante para a gente pegar, porque, veja, Paulo podia estar indignado, né, com o tratamento que ele recebeu, mas mesmo assim, se ele soubesse que aquele homem era o sumo sacerdote, ele não teria se dirigido a ele daquele jeito, porque está escrito na palavra, e está escrito para Paulo, está escrito para a gente também, que a gente deve respeitar as autoridades constituídas, porque elas são constituídas por Deus. A gente tem que lembrar disso, sabe? Porque a gente fala mal do pastor, a gente fala mal do nosso líder, a gente fala mal do governo, a gente fala mal, a nossa boca muitas vezes é usada de forma incorreta. Nós não podemos fazer isso, nós não podemos fazer isso. Então, vamos manter isso aqui, né, na nossa mente. Deixa eu marcar aqui meu reloginho, nem lembrei.
De novo, vocês entrando, aí vão precisar pegar a Bíblia, pega a Bíblia ao vivo aí para a gente estar acompanhando em Atos 23. Hoje até que não funcionou, eu não consegui abrir o meu arquivo lá. Na verdade, eu podia ter tentado, se estivesse bem desesperada, né, em outro arquivo lá, mas vamos para frente. Continuando aqui, versículo 6 de Atos 23, né? E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Nossa, isso realmente a gente perde todo o sentido se a gente não souber um pouco sobre a cultura judaica, né? Então, como eu falei há pouco, eles estavam no Sinédrio, e Paulo estava se dirigindo ao Sinédrio. O Sinédrio era constituído por 70 mestres da lei. Uma parte eram saduceus, outra parte eram fariseus. E o que acontece? Os saduceus, eles tinham o controle. Então, o sumo sacerdote, por linhagem de paternidade, né, genealogia, ele era saduceu, mas a maioria era fariseu. E Paulo sabia disso. Então, agora, ele está se colocando como fariseu. Então, ele reforça: eu sou fariseu, filho de fariseu, ou seja, eu tenho uma tradição, né, nessa linha, e no tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou julgado. E agora vocês vão entender que com essa estratégia, Paulo estava agora dividindo o sinédrio. Por quê? A gente vai ler adiante essa colocação dele. Eu disse assim: olha, eu sou fariseu, entenda, eu estou sendo julgado por um motivo, e esse motivo era importante naquele contexto religioso ali. E havendo dito isso, continuando no versículo 7, tá? E havendo dito isso, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu, como era naturalmente aquilo que Paulo esperava. 8. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Aqui também tem um pouco, né, da cultura que a gente precisa entender. Os saduceus, eles não acreditavam, eles acreditavam somente no Pentateuco. Mas as escrituras, né, como no passado, elas tinham, além do Pentateuco, também tinham a lei, né, que era a lei ali, e os profetas. Mas os saduceus, eles não admitiam os profetas como parte da palavra que veio de Deus. E aí, em consequência disso, eles não acreditavam em várias coisas, como é citado aqui, né? Eles não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam em anjos, e a gente viu anjo para todo lado, né? Ali, nas mensagens que Deus falava, nem espírito, eles não acreditavam nisso. E é muito importante que a gente entenda essas coisas aqui para entender a posição ferrenha de um lado e do outro. Então, basicamente, também é muito importante a gente entender, saduceus e fariseus, eles eram grupos adversários, mas eles estavam ali juntos por uma questão de poder. Então, o Sinédrio era o poder diante de quê? Diante do governo romano. O Sinédrio era a autoridade governamental judaica que tinha muito poder no meio daquela comunidade, todos submetidos a Roma. Então, você não queria abrir mão, nenhum dos dois grupos queria abrir mão de ser parte do Sinédrio, mas ideologicamente, vamos dizer assim, religiosamente, eles tinham posições bem diferentes. Então, os saduceus, incluindo o sumo sacerdote,
não acreditava em ressurreição, tá? Os saduceus, é como eu falei, eles tinham somente o Pentateuco, mas eles eram, vamos dizer assim, os liberais da época, enquanto que os fariseus, eles eram os conservadores da época, os ortodoxos. O fariseu era aquele, não, a regra é essa, a regra é essa. Na verdade, eles até criaram muitas mais regras do que existiam ali, 270 regras eles criaram, além das que estavam escritas na palavra, na lei, né? E os saduceus eram aqueles liberais da época, considerados, né? E muito influenciados pela cultura helênica. E aí a gente não vai entrar muito aqui, mas a cultura helênica basicamente tinha a ideia assim, olha, o corpo, as coisas materiais, né, com relação ao homem, o corpo é equivalente ao mal. O espírito é equivalente ao bem. E a ressurreição implicava o quê? A ideia era que quando você morre, a alma se separa do corpo, né? E aí o que, que acontece? A alma, que é o bem, fica liberta do mal, que é o corpo. E aí, se você fala em ressurreição, seria a alma retrocedendo à limitação do corpo, o mal. Então, por conta disso, havia toda essa rejeição à ideia de ressurreição que Paulo pregava, por quê? Por causa da ressurreição de Jesus Cristo, né? Continuando aí, vamos lá. Continuando, onde é que nós paramos? Sim, versículo 8, só para reforçar, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Continuando no versículo 9. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos nesse homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. Então, continuando, e havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Então, veja, quando Paulo estava falando para os judeus na frente da sinagoga, quando ele foi da frente do templo, né? Quando teve aquela primeira confusão, quando ele falou a palavra gentios, deu aquela confusão ali e o comandante das tropas teve que tirá-lo de lá, que é aqui que está chamando de tribuno, nessa nova versão. Estão vendo que eu nem peguei uma NVI para abrir aqui. E aí, agora, quando ele está falando dentro do sinédrio, a palavra ressurreição criou aquela confusão de novo, e agora o comandante das tropas decide que vai livrar Paulo, porque eles realmente queriam matar Paulo naquele lugar, e o comandante o salva, né? O resgata. Continuamos. Versículo 11. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tenha ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Agora, Paulo recebe um presente diante de tudo isso, né? Vocês lembram que Deus já tinha libertado Paulo, lembra, da prisão, e agora ele não liberta Paulo da prisão porque é estratégico que Paulo esteja na prisão, mas ele visita Paulo para encorajar Paulo. Ele diz, olha, você testificou aqui em Jerusalém, mas eu tenho outra missão para você, que é testificar lá em Roma. Agora, Paulo está sabendo que ele não vai morrer. Ele não vai morrer porque ele tem que chegar em Roma. Antes de morrer, ele tem que fazer, porque essa é a palavra do Senhor e a palavra do Senhor se cumpre. Então, minha gente, eu queria mostrar aqui com isso que, assim, parece às vezes que a situação está caótica, né? Na verdade, às vezes a situação está caótica, mas isso não quer dizer que Deus perdeu o controle. Deus está no controle em todo o tempo. Deus está no controle ali, né? Na, 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 no propósito
propósito que ele tem para a sua vida, para essa missão que ele colocou na sua mão. Às vezes a gente se exaspera, às vezes a gente se cansa, às vezes a gente desiste ou quer desistir. Lembra que Paulo já quis desistir antes. Ele disse, eu vou me embora, quando ele estava lá na Acaia, né? Lá em Corinto. E Deus disse, não, eu tenho muita gente aqui, se acalme, fique por aí. E acabou que Paulo ficou 18 meses lá, lembra? Então, é assim, às vezes a gente pode estar pensando, né? Não é por aqui, o negócio está muito complicado e pá, Deus não está, né, comigo nessa, mas Deus tem um propósito. Ele tem alguma coisa para fazer. E ele lhe diz, ele lhe conta, ele vai com você. Então, nunca deixe os seus olhos ficarem presos nas circunstâncias, mas sempre permita que Deus fale ao seu coração. Senhor, essa bronca está grande. Senhor, o que é que significa isso? O que é que tu queres? Senhor, vamos comigo. E Deus vai realmente colocando você. Eu fiquei pensando, né, quando eu estava fazendo isso aqui, como isso aqui é um excelente exemplo daquilo que a gente falou há 2 semanas atrás, né? Nessa série que nós estamos pregando nos domingos, nos sermões, né? A respeito, naquela época, era da gente vencer as injustiças, né? Há 2 semanas atrás, nós falamos das boas novas do Evangelho para vencer as injustiças. Paulo estava sendo injustiçado, ele estava sendo acusado, né, injustamente, com falsas acusações, mas ele estava vencendo isso como? Ligadinho com o Senhor. Amém? Vamos em frente, vamos continuar aqui. Deixa eu ver que tem não sei se é um bom dia no teu chat aqui para estar olhando. Boa, Rosana, de novo, né? Tinha botado antes, vou botar de novo. Bíblia na mão, vamos de Bíblia na mão. Continuando aqui no versículo 12. Versículo 12. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Muita coisa importante aqui. Gente, de repente, você quer tanto uma coisa, quer tanto uma coisa, quer tanto uma coisa, em nome do Senhor, mas há alguma coisa que não bate. E com Deus tudo tem que bater. Olha, o Senhor, ele realmente dá valor à vida, né? Muito valor à vida. É o sangue, é muito. Bom, ele criou a vida, não precisa falar mais nada. E às vezes a gente pensa assim, não, eu acho que tirar a vida tá bom, né? Então, pessoas cristãs que creem, tá, são a favor, por exemplo, da pena de morte. Vamos matar, esse cara errou, então a gente tem direito de tirar a vida dele, porque esse crime foi tão horroroso e tal. E havia, aquilo fazia parte da cultura romana, né? Mas quando você vê alguém que prega a salvação, né? A esperança, a transformação, tramando contra a vida, não é nem dizendo assim, vamos julgá-lo e vamos ver se esse homem é ou não, né, digno de ser apedrejado. Não, a gente quer matar esse homem de todo jeito, não importa. E aqui haviam esses homens que fizeram essa conspiração. E vamos continuar no texto para ver que a coisa fica um pouco pior. Versículo 13. E eram mais de 40 os que fizeram essa conjuração. Estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição, a nada provarmos, até que matemos a Paulo. Esses homens se dirigiram aos principais do Sinédrio, os principais dos sacerdotes e anciãos, e eles disseram isso: olha, a gente não vai comer essa coisa aqui, porque essa linguagem é um pouco mais formal, né? A nada provarmos, não vamos comer enquanto não matarmos Paulo. Eles fizeram esse propósito, né? Se passar um dia, nós não vamos ficar sem comer. 2 dias, nós vamos ficar sem comer. 3 dias, nós vamos ficar sem comer.
mas eles tinham uma ideia prática a respeito de não passar tanto tempo sem comer. Continuando o versículo 15. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vos traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue, estaremos prontos para o matar. Eles fizeram um plano e eles compartilharam esse plano com os saduceus, com aqueles que eram os chefes ali daquela casa. É muito interessante isso, porque, veja, aqueles homens estavam ali para fazer justiça, aqueles homens estavam ali para olhar as coisas diante da lei de Deus, né? Julgar diante da lei de Deus a respeito disso. E agora eles estavam ali tendo essa proposta, e qual seria a resposta razoável? Não, nós vamos ouvir a ele, nós vamos escutar o que ele tem a dizer. Isso aqui é um lugar de julgamento. Mas o que aconteceu? Eles concordaram com aquela trama daqueles 40 homens que estavam se dispondo a matar Paulo, sem o julgamento, né, a ter acontecido. Continuando, versículo 16 agora. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca dessa cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. Gente, vocês já ouviram isso antes? Eu fico assim, Deus já fez isso antes e ele fez de novo. Lembra a história de Esther? Lá atrás tem um livro só de Esther, eu não lembro aqui, eu sei que é no capítulo 2, tá lá Mordecai, o tio de Esther, escuta uma trama que estão fazendo e salva a vida do rei Xerxes, né? Aqui, uma coisa similar. O sobrinho de Paulo, filho da irmã dele, escutou a trama desses homens, né? E foi contar a Paulo. E aí, o que aconteceu? Continuando no versículo 17. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: leva este jovem ao tribuno, ao comandante das tropas. Ao tribuno, cadê? Porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando-o ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxesse este jovem que tem alguma coisa que dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? E disse ele: os judeus se consertaram, né, se acertaram entre si, cadê? Se consertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creias, porque mais de 40 homens, dentre eles, lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem até que o tenham morto, e já estão apercebidos, esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E agora nós vamos ver como as coisas se encaminham de forma diferente, porque Paulo estava falando diante do Sinédrio em Jerusalém, mas, de novo, né, ele não conseguiu terminar a mensagem. E agora as coisas vão tomar um rumo bem diferente a partir dessa coincidência, né, desse sobrinho de Paulo ouvir acerca daquela conspiração. Então, vamos continuar aqui no versículo 23, o que acontece com o comandante das tropas. E, chamando 2 centuriões, lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalo e 200 lanceiros para irem até Cesareia.
e aparelhai cavalgaduras, para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao governador Félix. O que aconteceu agora? O comandante disse: esse lugar aqui não é seguro para Paulo, não vou poder me garantir, porque os da sinagoga, os do sinédrio, estão me pedindo para levar o prisioneiro, mas eles têm uma conspiração para matar o prisioneiro. E aí, o que ele decide? Chamou 2 centuriões. Centuriões era o quê? Era um comandante com 100 soldados embaixo dele. E aí, ele não ficou somente nos centuriões. A ordem foi para pegar, vejam aqui no versículo 23, 200 soldados que estariam abaixo desses 2 centuriões, 70 da cavalaria e 200 lanceiros, são aqueles, a infantaria, né? Que vai de flechinha na mão, de arco na mão, para irem até Cesareia. Então, agora vai mudar o cenário, ele vai tirar Paulo de noite, aqui diz a 3ª hora da noite, ser 9 horas da noite, né? Traduzindo aí a linguagem deles, e aí ele vai pegar Paulo, colocar em cavalgadura, e eles vão transportar Paulo de noite, ou seja, eles estavam querendo que ele, no amanhecer, fosse lá no Sinédrio. Então, antes disso, eles já vão se mobilizar e eles vão, quantos? 470 homens, são 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros. São 470 homens guardando Paulo. Ou seja, 4 vezes mais, 10 vezes mais do que os 40 que queriam matá-lo, né? Ali tinha mais de 40 e aqui tem mais de 400. Então, a gente vê que Deus colocou, né, um exército 10 vezes maior de gente que queria manter Paulo vivo. E aí, o que aconteceu? Eles iam partir de 9 horas da noite para tirar Paulo de Jerusalém, para levá-lo para Cesareia, que era a sede do governo romano. Lembra? Cesareia, aquele que fica lá no litoral. E era longe, minha gente, era coisa de 100 quilômetros, mais ou menos, de distância. E aí, a gente vai fazer umas contas aí, eu andei olhando, né, a respeito dessa viagem que eles fizeram. Era uma viagem comprida, longa, 100 quilômetros, e aí, quando você está falando, né, de caminhada, eles botam uma média de 5 quilômetros por hora, e isso faria com que você passasse, né, para fazer 100 quilômetros, 20 horas caminhando, 20 horas caminhando. É uma coisa, assim, tão puxada, vamos dizer assim, que eles designaram várias cavalgaduras, no plural, para Paulo ir de Jerusalém a Cesareia montando diferentes animais, porque eles se cansariam. Imagine aqueles soldados e lanceiros a pé. E aí, eu não quero me precipitar aqui, mas tem uma história de uma carta. Eu vou falar logo a respeito disso. A gente vai ver detalhes de como essa viagem se procedeu. Então, eles partiram 9 horas da noite, né? Esses 470 guardando Paulo. Eu tenho certeza que, além de Paulo, deveriam ir alguns dos dele, porque Lucas coloca muito detalhe nessa narrativa, né? Se Lucas não estava lá, pelo menos ele ouviu bastante de Paulo a respeito disso, porque a gente vai ver que tem mais detalhes a respeito dessa viagem aí. Continuando na nossa Bíbliazinha, está com a Bíblia aí na mão, entrou gente aqui nesse meio tempo, hoje a gente está sem os slides, então vamos de Bíblia. Atos 23, versículo 25 agora. E escreveu uma carta que continha isso. Cláudio Lísias a Félix, potentíssimo governador, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e, estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informado de que era romano. Querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao conselho. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão.
Eu queria parar aqui para fazer 2 comentários a respeito dessa carta, né, que o Lísias mandou, o comandante Lísias, né, mandou para o Félix, que era o governador. Primeiro, ele diz assim: eu salvei Paulo sabendo que ele era romano. Então, ele já está aqui meio que omitindo o fato de que primeiro ele prendeu Paulo, né? Espancou Paulo, mas que ele não podia nem prender Paulo, mas ele tinha espancado. Ele parou quando ele ia espancar mais e Paulo se revelou. Mas, enfim, ele não contou, né, os fatos, ao menos detalhadamente, mas ele livrou Paulo da morte, tudo bem. E aí tem mais alguma coisa aqui que ele diz assim: eu levei ao conselho, e é importante porque Lucas ele já narra, né, que o comandante das tropas estava dizendo: olha, ele foi julgado e pelo que eu ouvi ali, eles só estavam discutindo a respeito de alguma coisa da fé deles, ou seja, não tinha nada a ver com o governo de Roma. E havia assim um entendimento, né, de que as questões do povo, culturais, religiosas, eram tratadas pelo Sinédrio. O Sinédrio tinha autoridade, sim, e as questões, vamos dizer, políticas, legais, eram tratadas pelo governo romano. Então, o Lísias, aqui, ele está dizendo que não achou, né, nenhum crime digno de morte ou de prisão. Ele colocou isso na sua carta. Continuando no versículo 30. E, sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a este homem, logo tu enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Faça bem. Então, ele fez ali uma carta apresentando Paulo ao governador Félix, né? E aí, o que acontece? Continuando agora, um detalhe bem interessante no versículo 31. Vamos continuando. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhes fora mandado, o trouxeram de noite a Antipátride. No dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza. Então, o que aconteceu? Aqueles 470, eles saíram de Jerusalém com Paulo e foram até uma cidade que se chamava Antipátride. Era uma cidade, não vou entrar em detalhes, mas que ficava mais ou menos um pouco além do meio do caminho entre Jerusalém e Cesareia. Tinha um mapinha lá nos nossos slides para mostrar. Então, eles desceram de Jerusalém e foram até essa cidade, os 470. Mas aí o que acontece? Dali adiante, eles chegaram mais na planície, porque agora eles já estavam mais perto do mar, e também o que acontece? A população de judeus estava morando mais perto de Jerusalém. Então, as pessoas daquela área, elas eram muito mais, né? A população era muito mais de gentios do que de judeus. Então, era menos risco para Paulo. A geografia do local também não facilitava emboscadas. Então, Paulo, dessa cidade até Cesareia, prosseguiu somente com os 70 cavaleiros e os outros 400, né, os soldados e os arqueiros, eles voltaram de volta para Jerusalém, para a base lá, tá? Um detalhe aqui de Lucas a respeito dessa viagem. E aí, continuando no versículo 33. Não, isso. No dia, eu vou voltar para o 32, tá? Porque é no meio de uma frase. 32. No dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, com Paulo, tornaram a fortaleza, os quais, logo que chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao governador, lhe apresentaram Paulo. Continuando no versículo 34. E o governador lida a carta,
perguntou de que província era, e sabendo que era da Cilícia, disse: Ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que o guardassem no pretório de Herodes. Esse pretório de Herodes aqui é bem conhecido. A gente vai falar mais sobre isso, porque acabou que Paulo ficou ali muito tempo. Minha gente, esse é o último versículo, né, do capítulo 23, e eu fiquei pensando assim, né, essa leitura, ela para mim parece as séries da Netflix, sabe? E eu não consegui parar de ler isso aqui. Eu não consegui parar de ler. Eu maratonei para puxar para frente e ver. E é uma viagem, é uma viagem. Eu viajei com Paulo. E ali eu já vou dar um bocado de spoiler aí. Quem não gosta de spoiler pode tapar o ouvido, porque é muito importante a gente entender que o chamado de Paulo foi grandioso. Ele espalhou, né, a Boa Nova por todo mundo conhecido da época, mas ele também sofreu muito. A partir dali, Paulo ele vai passar 2 anos preso em Cesareia. Depois ele vai ter uma viagem bem complicada, que vai durar quase um ano aí, né? Entre uma dificuldade e outra. Depois ele vai passar mais 2 anos preso em Roma, tudo injustiça, né? Me lembrei quantas injustiças Paulo sofreu, mas nem por isso ele se abateu, nem por isso ele deixou de pregar o evangelho. A gente vai ver que ele vai continuar pregando o evangelho. A gente vai ver que ele vai escrever cartas que a gente lê até hoje, estudamos cartas de Paulo escritas na prisão, chamadas cartas da prisão. Então a gente vê que Paulo não desanimou, ele continuou, ele ensinou, né, diante de toda dificuldade. Então eu queria dizer assim, olha, não importa o que está acontecendo ao nosso redor, no sentido do olhar para a missão, minha gente. A gente tem uma missão, e não quer dizer assim, Deus me deu uma missão, eu estou cumprindo a missão e tudo vai ser maravilha. Não, não necessariamente. As circunstâncias, elas podem ser ruins. Doença em você, doença na família, prisão, injustiça, pobreza, há muitas condições materiais, circunstanciais que são difíceis. E a gente precisa enfrentar isso com o Senhor, com o Senhor. A gente vê que o Senhor estava presente, o Senhor estava com Paulo, ele está com a gente também. Então, a gente precisa tomar essas lições. Paulo teve sabedoria, ele teve discernimento, ele teve paciência, ele não se exaltou, não se escandalizou, não murmurou. E a gente precisa entender, né, que nós precisamos ter uma atitude como essa, né? Eu tenho uma atitude de andar com o Senhor no meio das dificuldades que se apresentem e sermos fiéis, né, ao nosso chamado. Amém? Amém. Então, agora vamos lá, já estamos abertos aqui para a gente ter a nossa conversa. Vamos nessa. Quem vai falar primeiro? Marcília, bem-vinda. Bom dia, gente. É, Foi assim, eu acho que toda todo ensinamento que você passa é tremendo, né? Cada dia a gente cresce mais um pouquinho em aprendizado, Kátia. É bênção de Deus mesmo. Deus lhe usa tremendamente para nos ensinar, né? Amém. E queria dizer também assim, o que me chamou bem a atenção foi essa parte do versículo 11, né? Na noite seguinte, né? O Senhor pondo-se ao lado dele disse, né? Dizendo assim, coragem, que eu acho que é o que muitas vezes a gente teme, né? É ter coragem, mas a gente tem a certeza que Deus sempre está ao nosso lado, né? Eu acho muito interessante que essa palavra está vindo muito para mim esses dias, né? Coragem, coragem, coragem. Aí quando apareceu essa, eu digo, Jesus, de novo, lá vem a coragem de novo, né?
a ousadia. E me chamou também muita atenção o respeito às autoridades que você falou, né? Aqui na leitura, que a gente tem que ter muito respeito às nossas autoridades, que é instituída por Deus. Se todo mundo tivesse a noção, né, disso, aí o mundo seria bem diferente, né? A gente ter respeito um para com o outro, com as autoridades. Também, quando eu vejo em Paulo, o que me chama muita atenção nele é a obediência. Ele é muito obediente a Deus. E assim, quando a gente diz assim, o Senhor, eu digo assim muito, eu oro muito assim, Senhor, me dá uma obediência, assim como teus servos, teus discípulos tiveram, né? Que eu acho que a gente tem a obediência à palavra de Deus, a obediência ao Senhor, a gente segue firme no que Ele quer, no propósito que Ele quer para a nossa vida, né? Tudo é obediência. Eu vejo em Paulo aqui uma obediência, não porque ele, como homem, provavelmente teve medos, como nós temos medos de muitas coisas, né, na nossa vida. Mas só em se eu ouvir Deus dizer assim, eu estou com você, aí ele se tranquiliza e diz, eu vou seguir, Senhor, mesmo que seja para a morte, né? Então, eu digo, isso para a gente, eu tomo como exemplo, assim, sabe, Kátia, dizer, siga em frente com coragem, porque eu estou com você. Me chamou muita atenção essa parte de coragem. É isso aí. Amém. Marcília, a cara da coragem, minha gente, super acanhada, assim, assumir, né, como ministra local em Camaragibe, e agora fluindo em Camaragibe, o Senhor vai empurrando, quando a gente deixa, o Senhor vai nos empurrando a lugares que a gente nunca pensou que poderia ir. Deus abençoe, Marcília, e Deus dê coragem muita, né, para você fazer tudo que Ele quer fazer na sua vida e através da nossa vida, e que essa bênção venha para todos nós aqui. Amém. Amém. Rosana. Ei, abriu aí, abre aí. Não, Rosana, abre aí. Agora. Bom dia, meninas. Kátia, antes de mais nada, viu? Eu amei manusear a palavra, viu? Eu acho que a gente tem que fazer isso, viu? Os slides ajudam, mas a gente fica muito mal acostumada de estar manuseando a palavra. E Não quando é? você estava ali orando, Senhor, no início, o Senhor trouxe muito no meu coração, né? Eu quero estar mexendo aqui na palavra, né? Da gente manusear, de riscar, né? De grifar as coisas importantes, né? Então, assim, foi muito massa, viu? Usar Eu a creio, palavra gente, eu tenho um aqui. PDF, eu não consegui abrir o PDF, abri assim, É, o PDF, o negócio ficava rodando assim. Ó, vou é. dizer, viu? Creio. E eu digo a você, mesmo que a gente esteja com os slides aí disponíveis, que a gente possa criar esse hábito, tá? De estar manuseando, que a gente se acostuma, né? A estar manuseando no celular. Enfim, sobre o que me chamou bastante atenção foi exatamente o versículo, né? 11, quando Deus, né? Quando aparece, o Senhor aparece a Paulo, né? Dizendo a ele coragem, né? E o Senhor dando a promessa a ele, né? Coragem, pois assim como você deu testemunho em Jerusalém, você vai dar testemunho em Roma. E aí isso me remeteu lá a Josué, né? Josué, né? O Senhor disse, vai que eu sou contigo, né? Vá-se embora, coragem, né? Vá que eu estou contigo. Isso desenvolve em nós a confiança, né? Isso desenvolveu a confiança em Paulo, né? E aí vem o sobrinho dele, né, falar para ele Conspiração. da emboscada que estavam armando para ele, né? E o Senhor, eu acho que ele veio na hora, só chegou o meu livramento, o meu socorro, o Senhor mandou, né? E interessante também é o cuidado do comandante, né? O comandante, ele era romano, né? Mas Roma. ele vai, né? Quando ele vê que o negócio estava pegando fogo, o comandante manda tirar Paulo dali e protege ele, né? E faz Isso. depois a cartinha. Houve um menino, né? O comandante disse: o que é que você tem a me dizer? E pega pela mão do rapaz, né? Esse cuidado, como dissesse assim, não, eu não estou protegendo qualquer pessoa, eu não estou cuidando de qualquer pessoa, né?
E aí o senhor e o comandante vai e faz aquela cartinha dizendo, defendendo Paulo, né? Como se fosse, não, ele está defendendo, não é nada contra o governo, mas é contra, né? É sobre a lei deles, né? E o comandante vai em defesa. Então, assim, o senhor levantando, né? Levantando o comandante, levantando o rapaz, né? O sobrinho, para livrar Paulo, e muitas vezes a gente precisa, né? Quando o Senhor deu a promessa, quando o Senhor dá a promessa a gente, né? A palavra, a gente precisa tomar posse e confiar. Senhor, eu não estou vendo, não estou enxergando possibilidade, né? E eu vivi isso. Senhor, eu não estou enxergando possibilidade, e a Ai, possibilidade tá chega, cortando um sabe? pouquinho. Amém. Muito lindo, muito lindo. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus. É verdade. Deus é fiel. Deus é fiel. E Ele está junto. A gente pode ver ou não ver com os nossos olhos, minha gente, mas pela fé, né? Pela fé, nós sabemos que Ele está conosco. Ele está conosco em todo momento. Então, vamos confiar nele, né? Que é assim que a gente consegue prosseguir. Vamos lá, Aninha. Ô, Glória. Amém, amém. Nossa, as meninas falaram tudo aí, né? Mas assim, Kátia, passou um filme, assim, pela minha própria vida também, né? Pela minha própria experiência. Esse versículo 11, assim, eu fiquei pensando quantas vezes Deus se colocou ao meu lado, né? Em momentos difíceis, que a gente passa por dificuldades que a gente não vê uma solução, mas Deus se coloca ao nosso lado, né? Dizendo assim ao nosso ouvido, coragem, né? Não tenha medo, eu estou com você, né? E tudo, você vê assim, a gente vê que tudo aqui em Paulo tem um propósito, né? Deus tem um propósito, é um pano de fundo. Parece que a gente está, como você falou, numa série da Netflix, você fica assim, e agora? O que é que vai acontecer? E agora, né? Aquele negócio que vai assim. E hoje de manhã, especialmente, eu sinto que Deus ele quer nos ensinar sobre isso, né? A partir de você, Kátia. Quando eu abri aqui, você estava. E agora eu não consigo gravar no YouTube, não consigo passar os PDFs, tudo isso aqui. Mas assim, Deus te deu uma tranquilidade, e você disse, vai ser com Bíblia na mão, né? E assim, porque você tem uma missão, você tem um compromisso, primeiramente com Deus, mas também com a gente aqui. E eu queria falar isso assim para você, né? Como você também foi um exemplo para nós essa manhã. Você podia muito bem dizer, ó, gente, hoje não vai ter, porque eu não estou conseguindo isso e aquilo, mas não. Eu tenho uma missão a cumprir, as dificuldades se apresentam, né? Se apresentaram, mas você tem um propósito maior. E como foi, eu queria só falar assim para você, e eu acho que minha voz representa de todos que estão aqui. Como foi importante ouvir essas palavras hoje de manhã, sabe? Como foi importante, passando ou não no momento de dificuldade, mas a gente aprendeu hoje que Deus sempre está conosco. Minha gente, Deus levantou um menino lá, um sobrinho de Paulo que veio, que o homem ouviu, e o homem era romano e não sei o quê. Ou seja, há um livramento, há uma solução. Deus é o nosso juiz, Jesus é o nosso advogado, ele está constantemente intercedendo ao Pai, à direita do Pai, intercedendo ao nosso favor. Nós não lutamos nossas causas sozinhos, né? Deus está aqui nessa sala, nessa manhã, Kátia, com você de seu lado. E eu sinto como se Deus estivesse alegre, dizendo assim: valeu o resultado, valeu, né? Você não se desesperou, você não foi tomada pelo medo, e a gente foi muito abençoado nessa manhã com a sua fidelidade a Deus, sabe? Isso, para mim, foi muito importante. Amém. E quem sabe isso não traz uma mudança de paradigma, né? Como a Rosana estava dizendo, assim, Bíblia na mão. Eu coloco esses versículos assim, né? O texto e tal, para a gente ter certeza de que o texto é lido, né? Que a palavra de Deus é ouvida, porque é a palavra de Deus que tem poder, né? Mas, assim, a gente abrir a Bíblia e ler e meditar nela, não é só ler, é meditar nela, gastar tempo com ela. Assim, Deus tem essa palavra, né? A palavra é permanecer. Eu amo essa palavra. Eu não consigo falar essa palavra sem separar as sílabas, né? Permanecer. É assim que Deus quer. E talvez Ele queira que a gente mude o ritmo da gente aqui, né? Eu vou disponibilizar os slides lá, eu vou botar lá no grupo da igreja, não sei que visibilidade
isso vai ter, né? Mas aí vocês estão lá no grupo, estão sabendo que isso vai estar lá disponível para vocês já já. Não sei como é que vai ser a gravação, né? Vocês não estão sabendo, mas a Aninha que está gravando essa reunião aqui, manda para mim, vamos ver como é que a gente consegue fazer, porque eu não consegui entrar no YouTube hoje de manhã tampouco, né? A bronca estava grande. Aí, mas sim, é verdade, o Senhor estará conosco sempre, em todo momento. E a gente precisa saber, que os nossos olhos vejam, que a gente não precisa dos sentidos, né? Ou não precisa ouvir, às vezes, assim, eu ouvi a voz de Deus, mas não foi o meu ouvido que estava funcionando, foi a voz de Deus interior, que veio de dentro de mim. E os olhos também, eu vejo com os olhos espirituais. E a gente vai fazer isso, nós vamos continuar caminhando com o Senhor, cada vez mais certo de que Ele está do lado, né? E falando com Ele, dependendo dEle, e vamos em frente. Amém. Alguém quer colocar alguma coisa mais aí? Chamada. O pastor não está, não sei onde ele anda, tem que fazer, mas eu acredito que deve estar viajando ou algo assim. E aí nós vamos orar. Quem quer orar? Eu não vou nem chamar alguém, eu quero ver alguém que vai se voluntariar aí. Bora. Sabe quem eu vou chamar? Eu vou chamar Marcília, você, que é a mulher da coragem essa manhã. Eu, Olha, vamos lá. Cília, tu acredita? Eu pensei, eu não falei, eu fiquei calada. Olha, Ana e Kátia. Vamos lá. Só um detalhe, Kátia e Ana. Sabe o que era que veio, sabe o que foi que veio ao meu pensamento quando você disse assim que teve essa dificuldade com o youtuber, com tudo? Exatamente na palavra, né? A dificuldade que Paulo teve e persistiu, né? E Uhum. permaneceu, né? Às vezes vem realmente para nos desestruturar, mas quando a gente está firme, aonde a gente está, que é com o Senhor, aí ele vai, ó, fluindo, né? E alcança onde tem que alcançar, chegar aos corações que tem que chegar e plantar aquela sementinha para crescer, né? Isso. E você tem essa disponibilidade, Kátia, no coração, sabe? Deus sonda seu coração. O desejo arde. Então ele disse: não, deixa eu ver aí. Vamos lá, com essa dificuldadezinha, como a Ana disse, será que desiste? Mas não, persiste. E é isso que ele quer da gente, Não, né? amém. Persistência, né? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigada, Deus. Obrigada por mais esse ensinamento, por mais esse crescimento, Senhor. Te coloco, Senhor, todos os desejos do nosso coração, Deus, de estar mais próximo de Ti, Senhor. Tudo que seja alinhado com a Tua vontade, meu Deus. Obrigada, Deus, por essa manhã de crescimento, Senhor. Desse aprendizado, Senhor, de Tu usares Kátia, Senhor, para nos trazer a Tua palavra, para nos trazer mais sensibilidade, mais coragem mesmo, Deus, de estar contigo e firme contigo em todas as tribulações e todas as alegrias. A gente tem essa certeza de que o Senhor sempre estará conosco. Abençoa a vida de Kátia cada dia mais, vai dando mais discernimento a ela, Senhor. Mais conhecimento, Senhor, da tua palavra, para que ela nos ensine, Senhor, com mais clareza, com mais nitidez, que tantos têm dificuldade de entender, Senhor. Mas quando tu usa Kátia, vem aquela facilidade de aprendizado, Deus. Que a gente esteja, Senhor, sempre com o coração aberto, com a mente aberta, Senhor, para receber a porção que Tu queres derramar na nossa vida, nas manhãs de domingo, Senhor, e sempre nos cultos, na nossa leitura com a palavra, Deus, nos dá discernimento, Senhor. Que a gente tenha uma semana, Senhor, debaixo da Tua graça, com a Tua proteção. E vem, Senhor, vem abençoando cada pessoa que aqui está, seus lares, seus familiares e os que vão ver, Senhor. Se tiver a possibilidade de colocar essas pessoas que vão ser alcançadas através dessa palavra que foi dada hoje aqui. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença conosco. E nos ajuda sempre, Senhor, a ser fortes e corajosos. E persistir, Senhor, e não desistir de estar contigo. É o que eu te peço, Deus, e já te agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, amém. Bênção.
É um domingo maravilhoso para todo mundo. Bom Kátia, a dia. sugestão é de domingo que vem, Bíblia na mão, viu? Bíblia na mão, povo. Isso, semana que vem, Bíblia na mão. Vamos botar aí na chamada. Bom dia para todo Bom mundo. dia, Kleine. Dia. Bom dia. Aninha, pode parar aí de gravar, Sim, é mesmo. Peraí, para deixa não eu ficar ver enorme. também. Espera aí, é para não complicar muito a história.